Bom, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui, mais uma vez em Recife. Deixa eu dar uma polêmica lá fora. Então vamos reiniciar. Então, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez em Recife. Eu agradeço inicialmente ao Laboratório de Autoria Literária, Ascenso Ferreira. Esse ano é a minha primeira participação com o laboratório, que é um projeto que eu acompanho há muitos anos e é um projeto que eu respeito muito e agradeço muito não só a oportunidade de estar aqui em Recife participando do laboratório, mas de estar conversando com dois autores cuja obra eu já acompanho há algum tempo, que são o Luiz Rufato e são o Wellington de Mello. E bom, vou fazer a apresentação deles agora. Luiz Rufato nasceu em Cataguases, Minas Gerais, em 1961. Formado em comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, publicou vários livros, entre os quais a pentalogia Inferno Provisório, composta dos romances Mama, Son Tanto Felice, O Mundo Inimigo, Vista Parcial da Noite, O Livro das Impossibilidades e, finalmente, Domingo Sem Deus. Além do aclamado Eles Eram Muitos Cavalos, que recebeu o prêmio PCA e o Machado de Assis da Biblioteca Nacional. Atualmente ele publica principalmente pela Companhia das Letras, e a Companhia das Letras também publicou Estive em Lisboa e Lembrei de Você, que participou da coleção Amores Expressos, e reeditou recentemente Eles Eram Muitos Cavalos. E creio que vai reeditar também a pentalogia, Inferno Provisório, a gente vai conversar sobre isso, né? E no caso de Wellington de Mello, que é prata da casa, todos nós conhecemos, mas vamos fazer a apresentação. O Wellington de Mello é escritor e professor, publicou O Diálogo das Coisas, Desvirtual Provisório, O Peso do Medo, 30 Poemas em Fúria e O Caçador de Mariposas. Todos esses livros são livros de poesia, não é isso? E o Wellington de Mello também é atualmente editor da Mariposa Cartoneira. A gente também vai conversar um pouco sobre isso. Então, como é que vai ser a conversa? Eu vou conversar um pouco com o Luiz e com o Wellington sobre a obra deles, sempre tendo como norte, sempre tendo como farol a proposta da curadoria da mostra, que é a relação entre literatura e política. E o que é fascinante é que, no caso de Luiz Rufato, no caso de Wellington de Mello, a articulação entre literatura e política, ou talvez melhor, a consciência de que política é um aspecto fundamental da literatura, está presente tanto no texto dos dois autores, quanto na atuação deles como intelectuais públicos, e nas mais diversas atuações. É interessante que, se a gente olhar em retrospecto tanto a carreira de Rufato quanto a carreira de Wellington, a gente vai ver que eles atuam em praticamente todos os âmbitos de atuação que um escritor ou um intelectual atua hoje no contexto da literatura contemporânea. Na docência, no trabalho de editoração, na crítica militante, no resgate, por exemplo, de obras ou de autores esquecidos, como é o caso de Rufato, em vários artigos do Rascunho sobre, por exemplo, revistas literárias dos anos 70, né? Ou no caso de Wellington, com a Mariposa Cartoneira, trazendo novos autores e resgatando outros. Enfim, a primeira questão que eu queria fazer para vocês é justamente sobre os livros que vocês acabaram de lançar. Principalmente no caso de Rufato, que é o Flores Artificiais, que é um livro que foi lançado, creio que há poucos meses, ou menos de um mês, né? Poucas semanas. E no caso de Wellington de Mello já faz um tempinho que o livro foi lançado, que é O Estrangeiro no Labirinto, mas ainda é um lançamento. E lembrando que eu queria que então vocês fizessem uma apresentação do livro, do que se trata Rufato, Flores Artificiais e o Wellington de Mello. O que é o Estrangeiro no Labirinto? Porque como os livros são recém-lançados, é possível que alguns das pessoas que estão participando da mostra não tenham conhecido os livros ainda, não tenham lido, o que vai mudar, porque os livros estão à venda, e após o lançamento eu já estou visualizando uma manada de leitores ávidos que vão comprar os livros todos, esgotar os livros lá atrás das cortinas, para os autógrafos com os autores. Eu queria que o Rufato, você começasse, por favor, falando um pouco, um breve apanhado do que é o Flores Artificiais. Bom, antes de mais nada, boa noite. Eu agradeço aqui ao SESC esse convite. E, por incrível que pareça, esta é a quarta vez que eu venho em Recife este ano. É uma coisa estranha, porque normalmente eu venho em Recife assim, de 2 anos, este ano 4 vezes. Isso é incrível. Bom, e eu reitero aqui o que o Cristiano falou, porque assim, as pessoas ficam, eles são legais, né, são bacanas, o Wellington, aquele cara bacana, o Rufato, aquele cara super bacana, né, e o Cristiano está lá na frente, tem um cara simpático, e vão embora. Não vão embora, compra o livro, né, a gente vive disso, né. Bom, resumir os meus livros para mim é sempre um problema, porque
eles são, assim, eu não sou o meu melhor leitor. Então, assim, os resumos que eu faço sempre são muito piores do que resumos que outras pessoas fazem. O que eu vou tentar falar, o que é o Flores Artificiais? Flores Artificiais é mais um livro que eu chamo de romance, só eu chamo de romance, porque todos os meus outros livros eu chamo de romance, mas ninguém me acredita nisso, não sei porquê. Ele é um livro que ele tem uma característica que tem um parente meu, Dório Fineto, que eu não conhecia antes, mas ele é da minha região lá de Rodeiro, no interior de Minas, da colônia italiana lá de Rodeiro. E ele, engenheiro, ele foi morar nos Estados Unidos como consultor do Banco Mundial. E como consultor ele acabou fazendo, enfim, as pessoas, não sei por que cargas d'água confiavam nele, de contar histórias para ele. E ele acabou tendo uma crise existencial na virada do século, né? E ele foi procurar uma psiquiatra, essa psiquiatra começou a tratar dele e pediu para que ele relatasse para ela as histórias da vida dele. E ele nunca conseguiu falar para elas sobre a vida dele, ele só falava sobre a vida de outras pessoas que ele conheceu ao longo dessas viagens que ele fazia. E ela então perguntou se ele me conhecia, afinal de contas nós somos da mesma região, ele não conhecia, ele começou a ler meus livros, achou interessante e fez o que muita gente gosta de fazer, né? Vou mandar um livro para esse escritor aí, para ele ler, né? E ele mandou o livro para mim, um livro chamado Viagens à Terra Alheia, e eu achei interessante as histórias que ele contava, mas achei muito mal feito, muito mal escritos. E falei para ele isso, muito sério, ele falou, então reescreve e publica, né? Aí eu caí na bobagem de reescrever as histórias e chamei que ele fosse meu coautor, ele não se interessou por isso. Eu reescrevi essas histórias, escrevi uma pequena biografia dele e enfiei isso dentro desse livro que chama Flores Artificiais. Portanto, Flores Artificiais é o meu livro, né, mas o livro dele que está dentro desse livro chama-se Viagens à Terra Alheia. Mais ou menos é isso. Eu chamo de romance, só eu chamo de romance, mas eu vou continuar chamando de romance. Boa noite a todos. Agradecer também o convite do SESC, parabenizar a Cid Seno, que vem fazendo um trabalho de curadoria muito bacana nesses anos no SESC, não só na programação aqui da mostra, mas também nas jornadas que acontecem no sertão. São momentos memoráveis, eles conseguem realmente construir uma programação muito bacana, com momentos assim de ficar na memória. O Estrangeiro Labirinto é uma narrativa longa, o primeiro livro de ficção que eu escrevi, embora quando eu comecei a escrever O Estrangeiro Labirinto, foi mais ou menos no mesmo ano que eu lancei o primeiro livro de poesia, a primeira ousadia, aquelas vergonhas da juventude. Comecei a escrever em 2006, então, e aí no ano passado eu publiquei. Eu achava que completando 7 anos de trabalho eu precisaria lançar o livro. Uma coisa mais de neurótico do que de cabalista. E aí são várias histórias que se intercalam, são vários focos narrativos, mas essencialmente tem a história de um juiz que ele recebe um caso de um arquiteto famoso que havia morrido na cidade, e a morte desse arquiteto causa uma comoção muito grande na sociedade, né, na alta sociedade. Fazem uma ONG, o nome do arquiteto era Dionísio Maranhão de Albuquerque, formam uma ONG chamada Viva Dionísio, que no começo ele pensa que é um grupo de enólogos ortodoxos. Mas essa ONG faz aquelas passeatas pela paz e coisas do tipo e tal. Ele tem acesso à informação de que 15 minutos antes de matar o arquiteto, os dois garotos, né, garotos de 18, 19 anos, tinham matado um pedreiro, um auxiliar pedreiro, na comunidade em que eles viviam, e foram, na verdade, eles se evadiram para procurar um carro, né? E aí o arquiteto acaba reagindo e, sem querer, eles acabam matando esse arquiteto. E aí, em algum momento, o juiz se questiona até que ponto a morte do arquiteto é mais importante que a morte do pedreiro. E aí você fica pensando, né, tem essa coisa social, né? Mas aí, em algum momento, o juiz também diz, olha, não me importa a morte do pedreiro também. Eu não estou nem um pouco preocupado com ele. Só fico pensando o que é que há de importante nisso.
na morte desse arquiteto. E numa festa, ele está numa festa e bêbado, né, esse juiz, ele tem problema com álcool e em algum momento ele fala alguma bobagem relacionada a esse caso, que você não sabe o que é, porque atrás, e normalmente no livro há textos que são ocultos, né? São tarjas, são censurados. Então essa é uma das frases que é dita no livro, que você não sabe exatamente o que ele falou, mas que tem um impacto e a vida dele tem uma reviravolta a partir disso aí. Paralelamente ele encontra um livro, ele tem uma fascinação por livros, de colecionar livros, muitas vezes nem sem sequer lê-los, né? Mas ele encontra num sebo, um livro que o deixa obcecado, porque ele não sabe que livro é aquele, de onde veio, e ele começa a procurar em vários sebos se alguém tem informação de que livro é aquele, porque faltam algumas páginas e tal. E aí um outro foco narrativo é justamente de várias vozes que começam a teorizar sobre um suposto livro que aprisiona os leitores que os leem. E aí alguns vão teorizar sobre física quântica, falando sobre a teoria das cordas, universos paralelos, outros vão falar sobre cabala, outros vão dizer que isso é uma grande bobagem, não tem nada disso, que é uma certa confusão desses teóricos que falavam de cabala ou de teoria da física quântica. Eles dizem que na verdade é uma grande metáfora para a literatura. Então eles começam a se confrontar no decorrer do livro. E o terceiro foco narrativo conta a história a partir da voz de uma prostituta que narra a história de um matador de aluguel que fugiu de uma chacina, né? Os pais dele foram assassinados e ele consegue fugir, e a partir daí ele vive com um padrinho que era um proprietário rural grande de uma cidade, que na minha cabeça eu sei qual é, mas que no livro não se cita. E ele acaba virando pistoleiro também desse proprietário. E aí a história tem um lapso e você pula para o momento em que ele volta, muitos anos depois, ele volta para a casa dos pais, meio que para acertar contas com esse passado, com a intenção de na verdade, abandonar essa coisa da pistolagem. Em algum momento essas três narrativas vai se fundir, né, no livro. E a estrutura do livro ela é toda meio labiríntica mesmo. Então você tem várias cenas que se repetem, às vezes cenas com basicamente iguais, mas com pequenas diferenças, e aí você acha que inclusive é uma falha de impressão do livro muitas vezes. Olha, não tem uma coisa errada não, porque tem uma página que está repetida. Eu disse, olha, veja bem, não é bem assim, porque cada capítulo é introduzido por duas cartas do tarô. Alguém veio falar, mas essa é Calvinho, né? Eu disse, não, mas na verdade ele é inclusive citado lá nessa brincadeira que se faz. Mas aí, enfim, a narrativa vai se urdindo em torno dessas três histórias e, enfim, em algum momento há uma fusão dessas três coisas. Eu queria pegar um pouco essa palavra que vocês mais ou menos começaram a falar agora, essa palavra-chave, que é a palavra-chave romance. Então, eu já entrevistei vocês em outros contextos, separadamente, e eu percebi que há sempre uma tensão, eu confesso a vocês, talvez seja até uma provocação minha, da relação de como vocês veem a obra e de como essa palavra romance se articula com a obra. Inclusive, por exemplo, no caso de Wellington, o Wellington chegou a fazer um blog, um Tumblr, em que você fez um pouco do teu processo criativo do Estrangeiro do Labirinto nos últimos 7 anos. E tem um momento, num post seu, em que você fala, isso não é um romance. Inclusive, eu acho que você articulou com a Maria Carolina de Jesus, enfim. E no caso de Rufato, por exemplo, em entrevistas que eu já vi você falando, ou na nossa conversa na Friporto, me chamou a atenção o fato de que você tem uma visão crítica em relação ao romance. Muitas vezes associando o romance a uma espécie de aparato burguês, ou vindo de um contexto ideológico burguês, que talvez não seja mais suficiente no mundo contemporâneo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o romance. Por que fazer um romance? Se você de fato escreve um romance? Enfim, qual é a função política desse romance? Ou porque no final das contas a forma romance foi a forma que vocês, no final das contas, escolheram para os seus livros? Bom,
começar do começo. Na verdade, não é que eu acho que o romance quer dizer, não é que eu acho que o romance é uma forma de expressão burguesa. O romance é uma forma de expressão burguesa, né? Ele nasce de uma necessidade da burguesia nascente no século XVIII de dar uma visão de mundo que contrastasse com a visão de mundo aristocrática, né? E evidentemente, com o nascimento da burguesia nasce o capitalismo. A minha relação, a relação que eu faço é o seguinte: o capitalismo do século XVIII e XIX não é o capitalismo do século XX, e muito menos o capitalismo do século XXI. Portanto, se mudou o capitalismo, também mudou a forma de visão de mundo, e eu acho que mudou a forma de representar a realidade, né? E o que eu tenho tentado fazer nos meus livros é exatamente isso, de tentar uma forma que dê conta de uma nova maneira de ver a realidade, né? E como é que se dá isso? Se dá da seguinte forma: o romance basicamente é uma tentativa de organizar o mundo dentro de espaço e tempo, né? A apreensão de espaço e tempo hoje, evidentemente, não é a mesma apreensão de espaço e tempo do século XIX. É simples perceber isso. Eu fico até com vergonha de falar isso, porque tem um monte de gente aqui que sabe muito mais do que eu, mas eu vou usar. É que o espaço e tempo são formas eles não existem exteriormente, eles são apreensões subjetivas, né? O espaço se mede pelo tempo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, digamos, Machado de Assis, no século XIX, no Rio de Janeiro, era capaz de manhã escrever uma carta para um correspondente dele, essa carta chegar na hora do almoço, e à tarde receber a resposta, né? E então você percebe que o espaço que havia no Rio de Janeiro entre o Machado de Assis e o correspondente dele também equivalia a um tempo necessário para resolver essas questões. Hoje, a nossa forma de apreensão do espaço é completamente diferente daquele momento. E hoje o espaço, o nosso tempo não é um tempo sucessivo, ele é um tempo simultâneo. E isso muda completamente a sua forma de apreender a realidade. E eu acho, e é o que eu tento fazer, é escrever livros em que essas questões estejam contempladas, né? Então, não é que eu estou inventando nada, na verdade, essas coisas todas já estavam postas, e isso, por exemplo, é muito evidente em alguns romances mais especificamente. Você pega, por exemplo, um romance como Berlim Alexanderplatz, do Alfred Doubleday, que trata isso de uma maneira muito perspicaz, ou outros, o próprio Ulisses, né, que já já fazia isso numa apreensão de um dia. Enfim, o que eu tenho tentado fazer é exatamente isso, é como escrever livros de ficção do século XXI, ou seja, como representar a realidade no século XXI. Mais que isso, talvez um passo à frente seria como representar a realidade brasileira, ou a realidade a partir de um ponto de vista brasileiro, dentro desse contexto em que as formas de gênero estão em questão. E só para finalizar, eu penso que até mesmo a questão de gênero, aí eu vou expandir um pouco, até mesmo a questão de gênero masculino e feminino hoje estão em questão. Então, por que não está em questão a própria forma do gênero romance, né? É natural que quando você pensa em gêneros textuais, né, partindo aqui para a linguística, né, especificamente, uma das características de qualquer gênero é a sua intergenericidade, ou seja, a capacidade que um gênero tem de absorver formas de outro gênero e se misturar e se compor em outra coisa. No final das contas, o que importa, né, para alguns linguistas não é a forma de um gênero, mas a sua função social. Ou seja, você vê um menino lá que escreve a carta da Calói, né, para o Papai Noel, e está lá na página da Veja. Isso é uma carta? Não, isso é um anúncio publicitário. Agora ele se utiliza da forma da carta para vender a Calói, né, e convencer, enfim. Então, da mesma forma, se você me perguntasse, é um romance? Sob que ponto de vista? Então, primeiro você tem que tentar encontrar qual é o papel do romance hoje, né? Qual é o papel? A gente vem discutindo isso, na verdade, nessa mostra todos os dias, né? Qual é o lugar do escritor? O lugar do escritor hoje, na sociedade brasileira, não é o mesmo que foi há 30, 40, 100 anos. Então, começa por aí. Então, até que ponto o romance tem aquele papel que teria no século XIX, né? Ou no começo do século XX?
até a primeira metade do século XX. Dito isso, eu penso que no caso do Estrangeiro do Labirinto, por exemplo, tem um exercício ensaístico, né, simulado, claro, né, em função da ficção, muito grande, que alguns podem dizer até que é excessivo. Tem uma reflexão teórica muito grande ali e tal. Mas em algum momento, quando você chega sobe esse vale, né, chega ao topo dessa montanha e vê embaixo o que é que há do outro lado, você vê que não era nada daquilo. Então, do ponto de vista da forma do gênero, acho que não faz muito sentido você equiparar. Eu concordo com você quando você diz que a relação nossa do tempo é totalmente diferente, do espaço também, né? A simultaneidade é uma coisa muito presente nessa nossa era. Como é que você vai trabalhar essa simultaneidade, por exemplo, num artefato que é linear, né? Que eu tenho que ler uma página, depois a outra página, depois a outra página, eu posso até pular, mas sempre vai ter uma sucessão de tempo. Ou seja, você está condicionado a esse tempo tradicional, né, de Newton, digamos assim, quando você lê esse livro. Hoje de manhã eu estava vendo um documentário que eu já tinha visto, na verdade, e que eu tinha lido o livro desse autor ainda nas pesquisas do Estrangeiro do Labirinto, que é o Universo Elegante, o livro. É de um físico chamado Brian Greene, que ele trabalha justamente com a questão da teoria das cordas, né? E as coisas que ele fala são muito loucas, porque você fica pensando, você fica olhando para essa mesa, e quando você sabe que essa mesa está aqui e não está, porque a nível subatômico, na verdade, as partículas estão vibrando o tempo todo aqui. Você não tem como determinar que um átomo está exatamente no mesmo lugar, ele está e não está ao mesmo tempo. Então, a gente está aqui e, paralelamente, pode estar acontecendo outra coisa. Eu posso ter deixado esse microfone cair e isso seguir um outro rumo. É o princípio que eles tentam teorizar com a teoria das cordas dos universos paralelos. Então, quando você começa a pensar nesse ponto de vista teórico, que hoje o universo de experimentação ainda não permite totalmente, né, você comprovar a teoria das cordas, você começa a pensar que, por exemplo, o fato de você estar se movendo no espaço, você está modificando o tempo, né, que é uma coisa ínfima, mas eu estou pressionando a realidade quando eu estou movimentando minha mão, e que cada uma desses movimentos é uma variação de outra coisa, de outra vibração, e você vai pensar isso do ponto de vista de dizer que isso é um romance, acaba ficando meio sem sentido, do ponto de vista do tempo. No livro, é sempre uma tentativa, é sempre uma experimentação. Claro que, no caso do Estrangeiro do Labirinto, há uma busca para além do discurso, ou seja, há uma busca da forma, assim. A gente estava conversando com um colega ontem, e ele disse, mas o que fazer de forma, se depois de Ulisses? Eu disse, olha, eu estou vivendo meu tempo agora, que não é o tempo de Ulisses, que é um tempo quântico. Então, há sim ainda o que fazer. Carreiro, quando escreveu uma resenha muito generosa sobre o livro, ele chamou o livro de romance quântico, né? E talvez por isso, porque há uma tentativa de fazer essas simultaneidades que são paradoxais, assim, porque você não tem como fazer algo simultâneo. Então a simulação disso é essa coisa das cenas repetidas. Então você vai, é a mesma cena de novo e depois volta, e há um lapso, como se fosse um buraco de minhoca em que você vai para outro canto e volta, e a narrativa vai e volta. Não é nada totalmente novo isso, no final das contas. Mas é uma tentativa de perceber essas experimentações de fragmentação, de ruptura da sintaxe e tudo mais, mas com essa perspectiva dessa possibilidade de uma realidade quântica mesmo. O que a gente percebe, quando você pensa que não existem 4 dimensões, né? Porque Einstein pensava em 4 dimensões, as 3 que a gente conhece e o tempo, né? E para a teoria das cordas são 11, né? 10 ou 11 microdimensões que você não consegue perceber, né, com o que a gente tem hoje. Então, foi um pouco esse mergulho também nessa outra percepção de realidade. Existem vários planos no livro. Esse plano da realidade política mesmo, essa discussão mais, que eu acho que é mais focado na questão, por exemplo, do juiz e do assassino, mas essa própria percepção da realidade, de entender a realidade de uma maneira diferente, né, quântica, vai permear isso aqui. Então por isso que eu acho que seria limitador dizer que é um romance. Eu na verdade não sei exatamente o que é. Talvez em algum momento digam
o que era o Estrangeiro no Labirinto naquele momento. Então, claro, para os rótulos mercadológicos é mais fácil você dizer, olha, romance, mesmo porque se eu chegasse e dizer, olha, eu não sei o que é, né? Você vai escrever o livro, né? Vai escrever num prêmio ou qualquer coisa e você, não, olha, tem alguma categoria aí para, sei lá, para narrativa quântica, inventa uma categoria para mim, prêmio quântico 2014. Só vai ter um inscrito, eu vou ganhar naturalmente, né? Então, é isso. Ô, Pato, esse ano você deu uma entrevista na TV Cultura, falando sobre flores artificiais, e tem uma frase que eu queria que você comentasse, e que eu queria que o Wellington comentasse também, porque eu sinto que há uma afinidade em relação ao que eu vou falar. A frase é a seguinte, você afirma o seguinte, abre aspas, quanto mais artificial a literatura é, mais ela é vida, e quanto menos artificial, menos você acredita nela, fecha aspas. Eu queria que você comentasse um pouco, e o Wellington também, essa ideia. Bom, o que eu estava dizendo, mais ou menos, é o seguinte, é que, por exemplo, se você, quando a gente acha que nós estamos, quando fala assim, realismo, né, vamos fazer um realismo, e realismo seria algo assim que estivesse absolutamente colado na realidade, ou seja, você então vai escrever uma literatura em que as pessoas agem de determinadas maneiras, falam de determinada maneira, e você, na verdade, não vai estar fazendo literatura. Você vai estar fazendo outra coisa, jornalismo, ou sociologia, antropologia, sociolinguística, talvez, mas literatura não. A literatura, a literatura para mim, ela tem um paradoxo assim, que eu acho fantástico. Por quê? A literatura é a mais elitista das artes. E por que ela é a mais elitista das artes? Porque, por exemplo, você pode ser um músico sem nunca ter frequentado uma escola, você pode ser um artista plástico sem ter frequentado uma escola, você pode ser até mesmo um dramaturgo sem ter frequentado uma escola, você pode ser cineasta. Agora, é impossível você ser um escritor sem frequentar uma escola, porque a literatura exige esse background, ele exige que você seja um ótimo leitor, para você talvez seja um bom leitor, um bom escritor. E, ao mesmo tempo, ela das artes é a mais, digamos, transformadora. E por que ela é mais transformadora? Porque é a única delas em que exige o embate seu consigo mesmo. Ela não é compartilhável. Você pode compartilhar uma leitura. Você fala, olha, eu li um livro muito legal, mas compartilhar a leitura você não consegue, porque ela é uma coisa singular, individual. Portanto, ela sempre está dentro desse paradoxo. E, ao mesmo tempo, quando você, por exemplo, percebe que você, a partir de uma situação qualquer, seja ela real ou imaginada, também não vejo muita diferença entre real e imaginado, mas a partir desse substrato, e o que você faz? Você, então, a partir de você cria. E criar é você artificializar, porque a literatura é artifício, né? Ela é um artifício para você criar alguma coisa. E quando você cria esse artifício, na verdade você está se distanciando aparentemente da vida, né? Só que ao contrário, quando você está fazendo isso, você torna essa narrativa tão mais real do que a própria realidade. E é curioso perceber isso, porque assim, eu tenho N experiências, assim, eu podia passar assim 2 horas contando para vocês de experiências como essa que eu vou contar rapidamente agora. A última foi um grande amigo meu que me escreveu um e-mail para vários amigos ao mesmo tempo, dizendo da felicidade dele de ter se deparado dentro do inferno provisório lá, numa das histórias, ele se ter deparado com uma história que ele me contou quando nós morávamos ainda em Juiz de Fora, éramos estudantes de Juiz de Fora, e ele me contou essa história, e ele dá o nome e sobrenome das pessoas que participaram da história, quem eram os personagens, que conta inclusive o destino de cada uma delas, e ele fala, puxa vida, só um cara como o Rufaro podia ter transformado essa história que eu contei para ele em literatura. E não é absolutamente nada de verdade. Ele nunca me contou essa história, ou ele pode ter até imaginado me contar essa história, mas é impressionante, porque assim, tudo que ele diz lá é absolutamente verdade. É a verdade dele. Só que isso nunca aconteceu. E de onde partiu isso? Claro, isso parte de um substrato que é comum a todo mundo. Quer dizer, existem as histórias em geral são comuns a todo mundo.
Nós não somos tão singulares assim, né? Aliás, as histórias muito singulares às vezes não dão boa literatura. São as histórias mais ou menos comuns que dão boa literatura. Então, assim, é nesse sentido que eu falo que quanto mais artificial, mais próximo da vida. Porque, assim, quanto mais você tenta, digamos assim, imitar a vida, mais longe da vida ela está. Porque aí eu vou usar o Pirandello que dizia isso, né? Que a arte pode ser, não, a vida pode ser inverossímil, a arte não. Então, se a arte não pode ser inverossímil, ela não é. Se ela não é inverossímil, ela não pode ser real, ela tem que ser artificial. Eu acho que toda literatura ela é uma construção. Então, não tem como você pensar que você está tentando reproduzir uma realidade ou alcançar alguma verdade, porque no final é tudo mentira. Vou dar um exemplo outra vez do estrangeiro. Na construção da voz da prostituta, eu tive um dilema muito grande, porque eu tinha escrito já 2/3 da narrativa com um registro padrão, né? Você imagina ali, né, de uma capital qualquer do Brasil, neutro. E aí eu percebi que a voz daquela... Porque no final das contas essa narradora ela escreve algo que é ditado a ela, né? Ela escuta vozes e ela vai transcrevendo isso. Tanto é que no livro às vezes tem uma rasura, né? Ela escreve, depois ela apaga e tem logo na sequência. E eu tinha pensado, poxa, ela está escrevendo isso. Para mim era importante tentar recriar essa voz para causar esse estranhamento. Não recriar a voz de uma pessoa adulta, que tivesse estudado no máximo o ensino fundamental, porque eu sou professor de língua portuguesa, então às vezes você tem o aluno e você sabe mais ou menos quais são os desvios, o que um aluno naquela idade cometeria, ou com aquele nível de escolaridade teria. Não tinha como você alcançar isso, porque seria e veja a contradição, seria um falseamento. E eu disse, não, vamos tentar então chegar a outra coisa. Mas para que chegar a essa outra coisa, eu não poderia simplesmente tentar reproduzir, eu teria que criar outra coisa, criar um estranhamento. E aí a voz, eu reescrevi toda essa parte do livro, tentando recriar uma linguagem de alguém que teria esse nível de escolaridade. Mais do que isso, eu precisaria tentar chegar a uma poética dessa pessoa. E para isso é muito importante a Carolina. Quando eu li Quarto Despejo, mudou um pouco a percepção que eu tinha daquela narradora, porque eu percebia a poesia ali, e como aquela poesia era possível para o livro, né? Era uma poesia uma poética possível para o livro, para aquela narradora. Então me inspirou bastante. Eu tinha lido pouco antes um livro Push, que eu acho que em português ficou com o nome do filme, que é Preciosa, que é uma narrativa de uma americana negra, ela é obesa, tem vários problemas dentro da casa de violência mesmo, de agressão do pai. E a Safire, que é a escritora americana, ela usou um recurso parecido, e ela revelou numa entrevista que foi determinante para ela, para construir essa voz da Precious, que é o nome da personagem, narradora, que escreve com um inglês claramente uma pessoa que tem pouca escolaridade, que estudou pouco, com esses desvios e tudo mais, que essa rasura. A leitura da Carolina Maria de Jesus para ela foi determinante. E eu pensei, poxa, mais uma vez. Então, para encontrar uma verdade, eu tinha que construir uma mentira, ou seja, uma voz que não existia. Era só uma possibilidade de mentira, porque eu também poderia mentir colocando nela uma voz padrão de classe média que ela não teria, aquela personagem não teria. A dificuldade maior no livro, e eu estava conversando com um amigo hoje, que talvez foi uma tentativa fracassada do livro, não sei, que era de anular a mão do escritor, ou seja, anular o narrador com a mão do narrador, ou seja, usando o narrador para se anular, para se apagar.
E é um paradoxo. Como é que você vai conseguir apagar a mão do narrador, sendo você aquele que escreve, que tenta dar esse corpo para o narrador? Então, no final das contas, eu concordo com o que você fala, de que no final das contas tudo é artificial e você chega a uma verdade. Porque no final das contas você não pode estar buscando. Realmente esse conceito que é real do século XIX não cabe mais. A realidade é sempre uma percepção, é sempre um foco que você tem. Eu só discordaria uma coisinha que você falou, quando você falou da questão do escritor, da necessidade, assim, da escolarização do escritor, né? Para ser um verdadeiro escritor é necessário ter passado pela escola. E aí, aqui a gente vai perceber que, se você for para o sertão de Pernambuco, né, e observar a quantidade de escritores que não sabem escrever, mas que têm uma poética, uma visão de mundo. Porque talvez é porque eu tenha também uma visão porque literatura, sempre que você pensa em literatura, normalmente a tendência é você pensar na literatura escrita, né? Só se materializa na escrita. E eu tenho talvez uma visão um pouco mais ampla de pensar que a literatura é a arte da palavra e da construção da palavra. Então você pega um Patativa do Assaré, né? Que foi tudo ditado, na verdade, né? Que quando você vai ter a pessoa que vai ditar, que eu não vou lembrar quem é que era o padrinho dele, mas eu acho que era alguma coisa Raj, e que faz toda a transcrição, e que transcreve em algumas edições de Patativa do Assaré, que ele transcreve usando o padrão e que quebra toda aquela construção fonética que ele tinha colocado, que ele, né, vai ter uma construção diferente, por tentar, entre aspas, corrigir o discurso de Patativa, né, ou o linguajar dele, quebra também toda a beleza que havia ali dentro, né? Claro que existe o macaqueamento disso, que é quando você vai pegar e uma pessoa que não tem aquelas origens vai criar aquela linguagem tentando encontrar aquela verdade, que não é a questão que eu coloco aqui, ou seja, eu não estou buscando verdade nenhuma, eu estou recriando outra coisa, mas você tentar reproduzir, como existe, né, aquela coisa da poesia e tal. Então eu só acho assim que essa sabedoria que a literatura permite em alguns momentos, principalmente eu acho talvez mais para poesia do que para ficção, claro, não sei, talvez eu possa estar sendo equivocado, mas você vai ter grandes nomes que ou eram pouquíssimo letrados, ou estudaram muito pouco na escola formal, mas que tinham uma percepção de poética superior a muitos acadêmicos. Então, Foi bom você tocar nesse assunto, eu concordo com você, não vou discordar não. É que eu penso, mas é uma coisa muito particular, quando eu penso em literatura, eu nunca incluo poesia, porque poesia para mim é uma outra coisa, quer dizer, a poesia remonta, digamos assim, às primeiras manifestações de necessidade de se expor, de expor alguma questão. Então, assim, mas você tem toda a razão, quer dizer, eu concordo plenamente com você, mas então eu só vou reformular. É que quando eu falo nessa questão da escolarização, eu estou pensando realmente na literatura como produto intelectual de narrativas, contos, romances, ensaios, etc. e tal, que aí realmente eu também não sei, porque, como eu digo, eu não venho aqui com certeza, eu venho sempre com dúvidas. Então, eu posso estar equivocado e eu vou até pensar sobre isso, mas eu acho que se você pensar em termos de literatura como manifestação da narrativa de ficção, etc. e tal, talvez eu acho que você necessite dessa escolarização por conta de todo um artefato que você tem que usar. Mas você tem absolutamente correto na questão da poesia, eu concordo plenamente com você. Inclusive sobre a poesia, é uma questão que eu queria fazer para vocês, porque a gente está falando de prosa e vocês estão aqui se colocando como ficcionistas, mas vocês são poetas. O Fato é poeta e o Edson também. O Edson começou na poesia. Eu conheci o Fato quando eu passei parte do meu doutorado fora do país. O Fato, na época, na instituição onde eu estava, era escritor residente, né? Convivemos durante um mês, participando do seminário de tradução. E uma coisa que me chamou muita atenção, primeiro, eu não sabia que você era poeta, não sabia que você escrevia poesia, e me chamou muita atenção o fato de que a sua poesia é muito diferente da sua prosa. Então eu queria que você desdobrasse um pouco mais esse espaço da poesia, essa outra coisa da poesia e esse outro espaço da prosa. E no caso de Wellington também, Wellington, eu queria que você falasse um pouco dessa transição entre poema, o poeta que você é e o ficcionista. As dificuldades ou não dessa transição, desse diálogo.
É curioso porque, é verdade, eu não lembrava disso, mas quando eu fui convidado para ficar como escritor residente em Berkeley, eu fui convidado como poeta, não como ficcionista. Inclusive, uma das pouquíssimas tarefas que eu tinha lá era montar um seminário sobre poesia, que foi aquele seminário. Eu acho que nós, na nossa vida, a gente sempre reproduz a trajetória da humanidade. Nós sempre temos a história da humanidade toda dentro da gente, a gente está sempre tributário dela, né? E por isso que todo mundo começa escrevendo poesia, eu acho. Porque nos primórdios, lá, na primeira manifestação, digamos, artística, foi a poesia. Então aparentemente a poesia é uma coisa super fácil de fazer, você vai e faz. Mas é muito difícil, e eu, inclusive, sou um poeta que... Eu nem me considero um poeta, eu me considero um ficcionista que também, eventualmente, escreve poesia. Porque a poesia é uma coisa muito difícil, quando é uma poesia de qualidade mesmo, para mim, assim, é um exercício de rigor, assim, que para mim é um mundo muito diferente. E, portanto, assim, tem determinadas coisas que eu sinto que eu só consigo pensar ou refletir a partir da forma do poema. E então, assim, eu publiquei em 2002 um livro chamado Máscaras Singulares, e de 2002 para cá eu escrevi uns 20 poemas, talvez 30 para não é máximo. E este ano que vem eu vou publicar um novo livro. E eu descobri, na verdade, uma coisa muito curiosa nessa minha trajetória, porque eu comecei escrevendo poesia, aí era de péssima qualidade, não que a de hoje seja melhor, mas naquela época certamente era muito pior. E eu fui percebendo aos poucos assim, que o que na verdade eu estava escrevendo, que eu achava que era poesia, ou que era um poema, na verdade era uma poesia que podia estar em outro lugar, né? E aí, quando eu comecei efetivamente a escrever prosa, e os temas que eu queria trabalhar eram temas muito duros, muito árduos, eu entendi que a poesia, o recurso da poesia iria ser extremamente importante para mim, para fazer aquela mediação que eu precisava dos temas que eu ia tratar. Então eu comecei a perceber isso, eu tinha que encharcar a minha prosa de poesia. E foi isso mais ou menos que eu tentei fazer. Foi trazer a poesia para a prosa, né, como mediação, e percebendo assim que a forma do poema ela é desnecessária para dar conta daquilo que eu estava discutindo. E, portanto, por isso que eu acho que realmente você tem toda a razão, que a poesia que eu faço é muito diferente, não só na temática, mas como na própria fatura, né? A poesia que eu tento fazer, pelo menos, é uma poesia que diria assim, que está muito mais preocupada com temas que são temas metafísicos, enquanto na prosa, a minha prosa é mais pedestre, ou seja, ela está preocupada com questões mais, digamos, coisas mais visíveis, né? Coisas que se pode ver com mais facilidade. E a poesia acabou servindo para mim realmente assim, para discutir coisas que não são tão visíveis assim, como a passagem do tempo, enfim, isso, a passagem do tempo para mim é uma coisa muito importante na poesia. Enfim, como que nós nos relacionamos com o que vai, com o passado, com o presente, ou seja, questões realmente que, embora estejam também de alguma maneira presentes na prosa, eu acho que a prosa não dá conta. Mas eu tenho tanta... eu sou muito mais leitor de poesia, na verdade, do que de prosa, e eu tenho tanta reverência à poesia e aos poetas que, então, eu até tenho muito cuidado em escrever e publicar poemas, né? Então, acho que talvez seja um pouco isso que faça com que eu tenha... Eu acho reconhecível, eu acho que eu consigo reconhecer na poesia minha prosa ou na prosa minha poesia, mas certamente são dois momentos, é uma cisão muito clara de intencionalidade, isso sim. E aí, antes que o Wellington pergunte, eu queria te perguntar, pegando esse gancho, você sente que faz uma literatura mais política na prosa ou são políticas diferentes? Há uma sensação de intervenção mais imediata em questões contemporâneas pela prosa, pela sua prosa, que você não sente na poesia, enfim?
Não, eu acho que não. Eu acho que, para mim, assim, eu demorei muito a publicar meu primeiro livro. Meu primeiro livro saiu em 2008, tinha 40 anos. Eu já era um senhor idoso, né, quase caquético, quando publiquei meu primeiro livro. E isso por quê? Porque eu fiquei durante muitos anos pensando exatamente assim, o que eu queria escrever. Quer dizer, sobre o que eu queria escrever eu já sabia há muito tempo. Quer dizer, o tema em geral que perpassa todos os meus livros, que é a questão da desterritorialização, a questão do não pertencer a lugar algum, isso já está muito claro para mim desde o começo. O problema todo era como enfrentar essa temática, quer dizer, qual é a forma adequada para enfrentar essa temática. E eu sempre pensei, e cada vez mais eu acho isso, que para mim, no caso, a decisão estética era uma decisão ética e, portanto, política também. As duas coisas, primeiro, eram muito ligadas e são muito ligadas. Então eu não vejo para mim a cisão não é essa, quer dizer, não é de atuação. A minha visão política na literatura, ela não está a serviço da literatura, pelo contrário, eu acho que eu faço literatura. E essa literatura, evidentemente, tem uma visão de mundo, né? Da mesma forma que a poesia. Quer dizer, eu faço poesia, e essa poesia tem uma visão de mundo. E ambas convergem para a mesma questão, digamos assim, que elas teriam duas faces da mesmíssima moeda, que são, digamos assim, a minha prosa, ela pergunta a questão do pertencimento de uma maneira mais coletiva, né? E a minha poesia faz essa mesma pergunta do ponto de vista mais individual. Claro que isso aí é maniqueísta, porque na verdade eu acho que essas duas coisas estão imbricadas, mas assim, grosso modo, eu acho que você poderia ver isso. Quer dizer, a discussão sobre pertencimento, ela está muito mais presente de uma maneira mais coletiva na prosa e de uma maneira mais pessoal, individual na poesia. Eu acho que a poesia é mais ou menos como o bóson de Higgs, né? Que é a partícula de Deus, né? Foi recentemente, né, elucubrado, porque poesia é mais ou menos isso aqui, né? É o que está dentro do copo, né? da taça, né? É a essência. Então, você não tem como pensar nenhuma forma de arte, na verdade, não só a literatura, sem pensar a poesia, né? Então, estar aqui é alguma coisa, mas se eu faço isso, ainda está aí a poesia, só mudou a forma. Se eu pegar assim e fizer isso... Ai, meu Deus, eu mudou. Momento de tensão, a plateia. Joga na plateia. Ela ainda está aí. E amanhã, quando ela evaporar, ela ainda vai estar aqui, de outra forma, né? Então, a forma que você usa, né? Quando você tira a poesia, só vira técnica, né? Então isso aqui podia ser a técnica do poema, isso podia ser a técnica do romance ou do conto. O que está aí no chão, não sei que técnica seria, né? De repente o romance quântico, porque ele vai se evaporar e fazer outra coisa. O que eu quero dizer é que eu não consigo conceber nenhuma expressão artística sem a poesia, porque eu considero a poesia... Há sempre aquela confusão entre o poema, né? Que é a materialização, né? Com aquela forma que com o passar dos anos ela vai se modificando. Hoje em dia você não tem como, até é difícil se definir o que é um poema ou o que não é. Mas quando eu penso em poesia, eu estou pensando numa coisa muito mais etérea, muito mais intangível, e que eu não tenho como dissociar do que eu faço, seja com o gênero de ficção, com o gênero de poema. Então, eu penso nessa essência muito mais ampla. Eu não sei se existe, por exemplo, se ele fosse pensar em temáticas, cada um dos meus livros tem temáticas que meio que se complementam, que se contrapõem, seja o Peso do Medo, que foi o último de poemas antes do Caçador de Mariposas. Pra você ter uma ideia, o Estrangeiro no Labirinto é o primeiro livro de uma trilogia que termina com Caçador de Mariposas, que é o livro que eu escrevi para o meu filho. É um poema longo. Eu terminei o Caçador de Mariposas antes de terminar o Estrangeiro no Labirinto. É um livro de poemas, que é a terceira parte de uma trilogia que eu publiquei o primeiro livro depois, e o segundo livro eu estou escrevendo agora. Mas que todos os três têm uma coisa em comum, tem um eixo. Eu chamo de a trilogia do pai, porque nos três há a discussão sobre o papel do pai de uma forma microscópica, digamos assim, é uma forma mais ampla. No segundo tem uma discussão que passa desde o conflito de um pai com um filho,
até uma discussão mais ampla do patriarcado. O livro se articula em duas coisas. Adiantando já para vocês, eu gosto de falar, o pessoal não gosta de falar sobre o livro que está escrevendo, eles não falem nada, mas eu tenho um erro muito grande. Eu tenho que registrar as coisas, porque depois de repente sai um livro exatamente igual, mas uma das cenas iniciais desse livro era quando começaram os suicídios em massa no Recife. Floriano teve uma epifania sobre a relação com seu pai, e aí ele começa a falar sobre o pai. Mas é basicamente um grupo de ativistas que luta. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, mas é um grupo de ativistas que luta contra a verticalização da cidade. Isso é um plano do romance. E aí eles começam a trabalhar, né, assim, fazer passeadas e toda uma movimentação nas redes contra a verticalização da cidade. Só que um grupo, especificamente, decide tomar uma atitude um pouco mais radical, porque eles acham que não está surtindo efeito. Então eles têm uma ideia, eles formam um NCP. Peraí, não é um movimento. Ok, não é aquele movimento, mas é o Movimento Cidade Plana. E eles têm uma ideia, eles decidem começar a cooptar, que é um verbo muito comum aqui em Pernambuco, cooptar suicidas em potencial para assaltar os prédios mais altos do Recife. E eles têm algum sucesso nessa empreitada, e eles começam a assaltar os edifícios mais altos, e o que causa um caos entre o mercado imobiliário, porque começa a desvalorizar os edifícios mais altos, as pessoas começam a ter medo, e os seguranças, então vai tomando uma coisa uma dimensão um pouco épica, mas parte desse conflito entre o pai e o filho, né? E aí você vai pensar no patriarcado, nas torres fálicas e tudo mais, né? Que no Recife parece que, eu acho que isso é uma coisa mundial, né? Quanto mais alto você mora, mais vigor você deve ter, né? Mais poder. Mas veja, né? Nesse plano, desde o plano do poético da relação do pai com o filho que existe no Caçador de Mariposas, na relação que existe do pai, o juiz que é o pai, do assassino com o pai, da prostituta com a figura do assassino e a figura do próprio pai nesse livro, no plano da obra tudo é uma coisa só. Então eu tento perceber essa poética de uma forma muito mais ampla. Então para mim o gênero não faz muito sentido. Eu tento pensar a poesia, como te disse, de uma forma mais de permear tudo. Então para mim tem todo o Estrangeiro Labirinto, se você quisesse eu diria, não, é um grande poema. Não vai dizer porque está condicionado a todas aquelas estruturas que a gente já tem, do que seria ficção, do que é ficção, essas caixinhas esses frames que a gente constrói para facilitar a gente não enlouquecer. Bom, tenho só mais uma última pergunta, nosso tempo já começa a ficar diminuto. Uma pergunta para o Rufato, e aí eu vou abrir para a plateia fazer as perguntas. É sobre, especificamente, Rufato, flores artificiais. Você destacou agora há pouco que e eu concordo, um dos elementos centrais da tua literatura tem a ver com a desterritorialização, tem a ver, talvez, também eu vejo muito metáfora sobre a família, mas há também, e isso você já falou em várias entrevistas, a questão de que a sua literatura tenta, de alguma forma, preencher uma espécie de espaço de representação que talvez não tenha acontecido muito na literatura brasileira, que é a representação da cultura operária. E eu percebo que em Flores Artificiais eu sinto um afastamento em relação a esse projeto. Isso, inclusive, chama muita atenção porque reflete-se na sua linguagem. A linguagem de Flores Artificiais é uma linguagem que tem menos presença do experimentalismo, de, por exemplo, inclusão de gêneros textuais diferentes, como acontece em Eles Eram Muitos Cavalos, ou eu estive em Lisboa, lembrei de você, aos itálicos, aos negritos, a um plano, a marca da oralidade das falas dos personagens é muito mais forte do que em Flores Artificiais. Eu te perguntaria, por que esse afastamento, esse projeto inicial, ele de alguma forma se esgotou ou ele está se transformando em outra coisa? Bom, primeiro que esse livro não é meu, né? Então tinha que ser diferente. Qual autoria? Mais ou menos, porque assim, primeiro, essa pergunta tem algumas possibilidades de resposta. A primeira, eu sempre tive muito medo
porque assim, aqui no Brasil tem uma coisa muito engraçada assim, porque, por exemplo, brancos de classe média fazem literatura. Se você é negro, faz literatura negra. Se você é gay, faz literatura gay. Se você é mulher, faz literatura feminina. E eu sempre tive muito medo, se você não pertence ao meio, você faz literatura marginal, ou regionalista, né? E eu sempre tive muito medo, e eu sempre rechacei isso com muita veemência, que me colocasse como, esse cara faz literatura proletária, literatura social, né? Que são termos que não me interessam nem um pouco. Eu faço literatura como os brancos de classe média. Ok, então é literatura com L maiúsculo, eu pelo menos tento fazer. Eu acho que é uma grande roubada quando você se deixa rotular, porque quando você se deixa rotular, na verdade você está sendo minimizado. Então isso é a primeira coisa, assim, eu quero fazer literatura, então esse livro é uma maneira de eu mostrar que se eu quiser eu faço outra coisa. Primeiro ponto. Então eu não sou literatura de Cataguases, nem literatura regional, nem literatura proletária, nem literatura social, não. Eu faço literatura, isso daqui de alguma maneira vem provar isso. Segundo, eu tinha um projeto que era muito claro para mim, que era de tentar construir um imaginário que realmente não estava presente, isso eu posso dizer com bastante tranquilidade, assim. Muitíssimos poucos autores brasileiros escreveram sobre esse universo de classe média baixa, operário, com um registro que não fosse um registro de sindicalismo ou registro político no sentido partidário. Então, assim, isso foi um projeto, digamos assim, estético e ético que eu me propus a fazer, e eu no Inferno Provisório e no De Mim Já Nem Se Lembra eu fiz. O Eles Eram Muitos Cavalos não é, porque o Eles Eram Muitos Cavalos é um projeto realmente experimental de linguagem que eu precisava, para mim mesmo, discutir questões de linguagem para eu poder escrever os outros livros. E o Steve Lisboa é uma passagem desse universo para esse aqui, porque o Steve Lisboa já se passa em Portugal, parte dele pelo menos, então ele já tem uma outra proposta, digamos assim, de sair um pouco disso. Então, esse livro, que não é meu, é do Dório Fineto, mas enfim, esse livro, de alguma maneira, ele está muito claro dentro do meu projeto, que cada livro meu é um livro diferente. Então, por exemplo, Eles Eram Muitos Cavalos tem nada a ver com o projeto do Inferno Provisório, nada a ver, assim, claro que tem a ver, mas digo assim, ele tem uma perspectiva muito específica. O Inferno Provisório é um catálogo de histórias, ele não é bem um romance, mas também não é um livro de contos, ele é um catálogo de histórias. Eu chamo o Eles Eram Muitos Cavalos de instalação literária. O Inferno Provisório é um catálogo de histórias. O De Mim Já Nem Se Lembra é um romance epistolográfico falso, mas é. O Steve Lisboa é uma grande entrevista que eu fiz com um personagem lá em Lisboa. E esse livro aqui não é meu, é o livro do Dório que eu simplesmente editei. Portanto, cada livro meu tem uma característica muito específica. E eu, como o Elton também, não tenho nenhum problema de falar dos livros, sabe? Porque assim, eu tenho certeza que meus livros são tão esquisitos que se eu posso contar, porque não faz diferença nem o enredo, nem os enredos são sempre os mesmos, embora essa história é boa, essa coisa do suicídio é muito boa. Então, assim, eu posso me dar o luxo de o próximo livro ser só voltar ao meu universo, ou não voltar nunca mais, entendeu? Eu não quero estar muito preso a essas questões que são extraliterárias, né? Eu acho que, para mim, assim, o que importa, na verdade, assim, quais são as indagações que eu quero fazer hoje, né? E neste momento eu queria discutir essa questão, continuar discutindo essa questão do pertencimento e sobre política, porque todas as histórias que o Dório conta de alguma maneira são políticas, né? Então, mas fora do Brasil. A gente começou um pouco de atrás, então eu vou pedir para a gente, talvez um pouquinho mais para frente, eu só queria fazer uma última pergunta, porque você falou justamente relacionando o seu livro com a questão política. Tem um ponto que eu queria que você comentasse, um conto sobre Cuba, Uma Tarde em Havana. Eu queria que você falasse um pouco desse conto, porque eu acho que ele tem uma discussão política muito interessante e a gente está no contexto de repensar tanto direita quanto esquerda, enfim. Eu queria que você falasse um pouco dessa história, desse capítulo. É um encontro que o Dório tem, aliás, uma das poucas vezes que o Dório aparece como protagonista, né? Ele estava em Havana, eu não sei nem por que ele estava lá, não sei, ele não me contou essa série. Eu acho que nem é. Não, ele não fala, né? Ele não disse porquê, ele também não disse, não.
Ele estava em Havana e ele encontra ele chega no hotel, ele se depara com uma moça, Nádia, e ele, claramente, ela era uma prostituta. Só que não existe prostituição em Cuba, vocês sabem, né? Não existe. Como não existe homossexualidade também em Cuba. Então, assim, ele fica interessadíssimo em saber como é que se dá a prostituição que não existe em Cuba. E aí ele tenta levá-lo, ele fala para ela ir para a piscina com ele, ela não pode, porque ela não pode frequentar a piscina, não pode frequentar o quarto dele também, porque aquele hotel não é para cubanos. E aí ela acaba levando ele para casa de uma família, e nessa casa de uma família em que a mulher aluga um quarto, mas assim, o dono da casa está sentado na sala vendo televisão, e tem alguém num quarto ao lado tossindo, doente, tossindo, e a menina quer transar com ele. Ele fala, olha, eu não consigo, assim não dá, é impossível. E ele acaba pagando para ela, dá 150 cookies para ela, que é muito dinheiro, em Cuba é bastante dinheiro, e vai embora. Eu não sei exatamente o que o Dory queria com essa história. Eu acho que ele estava querendo discutir ali duas questões que para mim são importantes. Tem uma frase que ele fala lá no meio, que ele fala, o Hemingway disse que os bons estão sempre sendo traídos, né, qualquer coisa parecida com isso. Eu acho que ele tem ali uma questão que não foi resolvida para ele, em primeiro lugar. E em segundo lugar, está colocada assim a questão da liberdade, está assim colocada a questão das ditaduras. Eu acho, sinceramente, aí, colocando um pouco o carro na frente dos bois, que aqui no Brasil nós estamos vivendo um momento assim, de muita intolerância. E é curioso, né, porque nós estamos com são 29 anos de democracia, né? E nós estamos vivendo um momento de muita intolerância, e isso é muito claro nas redes sociais, né? Assim, as pessoas são extremamente intolerantes, você não pode ter qualquer tipo de opinião assim, minimamente divergente de nada, né? Você não pode falar, poxa, eu gosto tanto de cor verde, todas as pessoas que não gostam de cor verde caem em cima de você como se você fosse o cara mais escroto do mundo, porque você gosta da cor verde. E isso me preocupa muito. E esse livro, de alguma maneira, todas as histórias têm a ver com ditaduras, e eu acho que não foi intencional, e nem acho que o Dory também tenha feito isso intencionalmente, mas eu acho que, de alguma maneira, é um pouco uma proposta de reflexão sobre a questão das ditaduras, que não é única, né? Ela está presente em vários aspectos da vida da gente todos os dias. Bom, então, temos já perguntas da plateia. Pedro Américo. Queria só perguntar ligeiramente Acho que tem um microfone. Bem alto, ele falou bem. O que se representou para você como uma referência o livro Os Ratos, de Dionério Machado? Bom, Pedro, esse livro é um livro que eu gosto tanto dele, que a minha última viagem eu fui lançar um livro na Itália, e eu pedi para o meu editor, eu levei um exemplar dos Ratos para ele, e falei com ele, publica esse livro, você tem que publicar esse livro. E ele leu o livro, e ele adorou o livro, e eu passei 2 meses procurando quem era o detentor de direito autoral desse livro, por incrível que pareça, né? Não é óbvio, né? Até que finalmente a Regina Zilberman, que é uma professora, uma crítica muito importante, ela descobriu para mim quem era a pessoa que tinha os direitos, e eu coloquei essa pessoa em contato com o meu editor na Itália para ver se eles publicam o livro na Itália. Você vê como eu gosto desse livro. Esse livro para mim talvez não, com certeza, para mim, é entre os 10 melhores romances da literatura brasileira de todos os tempos, sem dúvida alguma. Não sei se vocês conhecem, é uma história besta, não tem história na verdade, aliás, como um bom livro não tem história, né? De um funcionário público bem pequeno, que tem que pagar uma conta do leiteiro, senão ele para de ter o fornecimento do leiteiro. Então ele fica um dia inteiro procurando alguém que possa emprestar o dinheiro para ele pagar. E quando ele consegue o dinheiro, ele não consegue dormir porque na época eram com vidros, né, de leite, e o leiteiro passava de madrugada, pegava o litro vazio, enchia de leite e levava. E ele coloca o dinheiro para pagar debaixo
do vidro, e ele não consegue dormir à noite porque ele fica pensando, se os ratos vierem comer ele, é lindo, é maravilhoso, eu recomendo sempre para todo mundo esse livro, sem dúvida alguma, é um grande clássico de literatura brasileira. Infelizmente, como existe um predomínio de Rio e São Paulo na determinação de o que é clássico, o que é cânon, então ele acabou sendo preterido, mas é uma ótima lembrança esse. Não é possível, estão tão caladinhos. Não tendo mais nenhuma pergunta? Vou fazer uma pergunta. Na verdade, nem sei se é uma pergunta, talvez mais uma provocação para o Luiz Rufato, o Elton também, se quiser comentar. Voltando à questão da escolarização, eu sou professora, trabalho na universidade, e a gente, como professor, tem uma ideia do que é a escolarização que a gente faz no Brasil, né, nesses últimos tempos. E como você colocou a relação direta entre escolarização, background escolar e a possibilidade de se colocar como alguém que produz literatura ou escritor, eu queria que você talvez detalhasse um pouco mais qual é o tipo de background que você vê no processo de escolarização como determinante ou como fundamental ou como condição para possibilitar que alguém possa ser um escritor, escrever ou fazer literatura. Sei lá, fico vendo algumas experiências. O Drummond, por exemplo, né, era formado em farmácia e tem toda uma poesia que certamente ele não aprendeu ali naquele processo de escolarização. Eu não sei até que ponto o background que ele adquiriu estudando farmácia possibilitou que ele fosse o poeta que foi, ou que é. Enfim, fiquei mais curiosa de saber, assim, talvez para você, na sua própria experiência mesmo, né, como escritor, o que a escolarização, em que ela contribuiu para a tua formação, qual a relação que você estabelece nisso? Bom, eu, sinceramente, assim, eu, como eu disse, eu não sou uma pessoa com certezas, a maior parte eu tenho dúvida. Agora, essa certeza é a única que eu tenho. Para mim, assim, a pessoa que não tenha tido a oportunidade de ter uma educação formal, básica, ela não vai ser escritora. Ela não vai saber escrever, ela não vai saber ler, e, portanto, ela não tem nenhuma condição de escrever. E, por exemplo, não interessa se o Drummond formou em farmácia, ele teve uma educação formal. É isso que eu quero dizer. Aliás, ele teve uma excelente educação formal, que ele estudou com os padres lá em Petrópolis, depois ele foi até expulso, mas depois ele estudou no Colégio Arnaldo de Belo Horizonte, um dos melhores colégios da época, até hoje um ótimo colégio. Portanto, ele teve uma educação formal excelente, né? Agora, não é isso que vai determinar a pessoa ser escritor, não, evidentemente, né? Para você ser escritor, não basta você ter educação formal e nem basta sequer você ter um talento. Talento é fundamental, mas se você não tiver disciplina, se você realmente não coloca aquilo ali como uma questão importante para você, você não vai ser, evidentemente. Então, quando eu coloco aqui e aí volto, lembrando, muito bem lembrado, Wellington, de que deixar a poesia à parte, mas pensando, e no caso do Drummond, nem deixando a poesia à parte, porque o Drummond é um poeta, digamos, do mainstream, então ele pode entrar nessa equação, mas pensando na equação do escritor como um intelectual que vai escrever livros, uma narrativa de ficção, etc. e tal, eu acho assim, impossível alguém querer fazer uma literatura de qualidade, evidentemente, escrever, qualquer uma pessoa pode publicar também. O fato de publicar e escrever, para mim, não significa a pessoa ser escritor. Para mim, ser escritor, eu tenho talvez uma coisa muito estranha, que para mim, assim, eu ainda acredito assim, no texto como transcendência, ou seja, para mim, a literatura é o texto que transcende o seu tempo e o seu espaço, mais ou menos que alguém que escreva num determinado tempo, numa determinada língua, em uma determinada geografia, possa ser lido em outra geografia, em outro tempo, em outra língua. Isso para mim é a transcendência do texto, né? E nesse sentido eu acho muito difícil que alguém que não passe pela educação formal consiga. E isso me preocupa muito, porque infelizmente assim, nós temos hoje isso, talvez seja a grande crítica que eu faça
e aí não é ao governo, mas é a nossa elite política, é que nós temos assim, uma das piores educação do mundo. E eu, que achava sinceramente que isso era por uma razão, enfim, localizada, eu estou cada vez mais convencido de que isso é intencional. Sabe? É bom que a gente tenha uma população ignorante nesse sentido, ou seja, ignorante no sentido de não ter acesso a uma educação de formal de boa qualidade, porque a gente consegue manter um grande exército de mão de obra barata, que não questiona e que é mais fácil de você dominá-la. E cada vez para mim isso é mais claro, ninguém até hoje investiu um centavo verdadeiramente em educação no país. E não adianta essa história para mim, mas agora nós temos computador em todas as escolas. Para mim isso não quer dizer absolutamente nada. Eu preferia que tivesse cuspe e giz, mas que esse cuspe e giz tivesse alguma função, realmente as pessoas estivessem aprendendo alguma coisa. E evidentemente que houve avanço na área de universidades, comentaram o número de vagas, etc. Tudo isso é verdade. Mas a educação que nós temos no Brasil é revoltantemente baixa. Assim, eu fico pasmo, e isso significa que nós vamos ter intelectuais, quer dizer, significa que nós vamos continuar tendo intelectuais de classe média alta, porque são as únicas pessoas que conseguem entrar em universidades boas e ter uma educação formal de qualidade nesse país. Então, vamos continuar tendo literatura com L maiúsculo branca de classe média. Ainda temos tempo para mais uma pergunta do público. Tá ok? Tempo ainda? Uma pergunta. Tá. Então. Bom, então eu vou fazer outra pergunta. Alguém? Não. Eu queria falar um pouco sobre a atuação de vocês, digamos, fora do universo do texto. Em entrevistas, seja em conversas informais ou nas entrevistas que eu já tive com vocês, ou as entrevistas que eu li, vocês frisam muito o potencial transformador, de transformação social do livro e da literatura. Eu queria que você falasse um pouco do fato eu não sei se é o movimento da igreja, do movimento do livro transformador, a igreja do livro transformador, que você falasse um pouco sobre isso. E no seu caso, eu queria que você falasse um pouco sobre a cartoneira e o aspecto social e político que existe no caso da mariposa cartoneira. Eu já contei essa história algumas vezes e eu sempre gosto de contar que eu trabalhava no comércio e que a minha formação, né, de leitor foi bem peculiar pelo seguinte. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né, ou seja, de maneira ilegal, naturalmente, no comércio do Recife, do bairro São José. E eu tive uma formação de leitor bem peculiar pelo seguinte, e isso acaba dialogando com uma pergunta anterior. Eu não tive professores de literatura durante o ensino básico. Na verdade, eu nem lembro do professor de português. Ele colocava, eu estudei em colégio público, ele colocava as coisas no quadro, um monte de coisas, e mandava a gente anotar, escrever e tal. Então, eu não me lembro de ter lido nenhum clássico na escola, porque não era passado, na verdade. Então, eu tive a vantagem, talvez, de ter lido os livros que eu quis ler, que é uma coisa que a escola normalmente impede, né? Ela te empurra livros que você não está preparado para ler num momento totalmente inadequado. Então você tem que, com 14 anos, aprender o barroco, que é lindo, né? Mas que uma criança não está preparada, com 14 anos, para ler Quevedo, infelizmente, nem Góngora, né? Nem Vieira, né? E acaba tomando uma ojeriza daquilo. Eu li quando eu quis ler. Então, com 14 anos, eu frequentava a biblioteca do Sesc Santa Rita. A gente estava discutindo no carro com o Nivaldo, né, qual é a idade do Sesc. Até quem não sabe, até tirar a dúvida aqui com o pessoal do Sesc, quantos anos tem o Sesc Santa Rita, porque eu tenho 37, com 14 eu estava lá na biblioteca do Sesc, então sempre eu passava pela biblioteca antes de ir para o almoço, para o bandejão, e antes de ir para o salão de jogos, onde eu levava sempre uma pisa de dama, de bilhar, ou de qualquer outro jogo que houvesse lá, eu sempre apanhava. Mas eu sempre apanhava e levava meu livrinho para debaixo do braço e ia para
o estoque onde eu trabalhava, eu carregava caixas, depois de ter lavado o banheiro. E eu gostava de deitar nas caixas de shampoo, que eram muito grandes. Eu deitava na caixa de shampoo e lia os livros. Né? E eu fico pensando, se eu não tivesse parado no primeiro andar da biblioteca do SESC, e tivesse ido direto para o jogo de bilhar, e tivesse continuado lá no jogo de bilhar, apanhando o jogo de bilhar, e não tivesse levado... Pior é que tivesse ganhando. Ganhando, pois é. Se eu tivesse ganho, eu teria ilusões de ser um grande jogador de bilhar. Então, eu não tenho como... E aí não é nenhuma demagogia, nem um discurso vazio, é minha história. Eu não tenho como dizer para você, não tem nenhum poder transformador, isso é uma balela demagógica desse pessoal de esquerda. Tudo. Eu acredito sim, porque cada livro que você lê, você amplia o universo que há dentro de você, que é infinitamente maior do que o universo que você conhece. Então você pode ter a possibilidade de estar ali num estoque de uma loja de presentes, de shampoos e não sei o que, e você está na Rússia do século XIX, entendeu? Ou você está em Macondo, né? Dá para perceber a referência. Eu chamei nessa época que eu estava lendo esses livros, e porque eu queria. Provavelmente eu não leria na oitava, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, muito menos esses livros. Então eu acredito sim, eu acredito que existe essa possibilidade de o livro transformar alguém, mas não é uma busca, como eu disse assim, demagógica, né? Não, é uma busca que é muito pessoal. Acho que você tem que ter inclinação, com certeza. Meus pais não são leitores, então assim, não tinha aquele estímulo assim, toma esse livro para ler, tal. Foi uma coisa que até hoje eu não sei muito porquê, essa perversão por livros. Deve ser algum tipo de neurose, mas eu acredito sim. E aí, respondendo a coisa do Cartoon de maneira bem breve, né, para quem não conhece, é um movimento que surgiu no começo do século XXI, na Argentina, durante a crise econômica, e as pessoas começaram a fazer livros com capas de papelão, de maneira acessível, para se vender barato, para o livro circular, publicar novos autores que não tinham como publicar de outra forma. E aí cada livro é único, né? Porque você pinta de maneira artesanal, cada capa é diferente, então tem essa coisa do artefato único que você tem, e esse movimento se espalhou pelo mundo. Hoje são mais de 200 editores que fazem esse tipo de trabalho. Então, claro que tem uma coisa de uma preocupação inicial de primeiro envolver a figura do catador, né? Para que ele possa se aproximar do movimento, você compra o papelão dele e tal. Nesse meio do caminho, né, nesses 10 anos de movimento, muitas editoras não têm essa perspectiva mais. Tem editoras na França que vendem livros artesanais por 25 €. Então virou a coisa do fetiche pelo livro gourmet, artesanal. né? Virou o cartoneiro gourmet. Mas eu tenho sempre muita preocupação, assim, eu tenho uma editora que faz isso, eu sempre tive a preocupação assim, de que maneira eu posso me manter fiel a essa ideologia de que a gente precisa aproximar esses universos, o universo da literatura, o universo dessas pessoas que estão nessa ponta ali de produção, supostamente, aproximar do universo da leitura. Semana passada a gente estava no Festival de Garanhuns, eu tive uma grande felicidade. A gente teve uma reunião com o pessoal, os escritores, que participaram de uma conversa em Petrolina, em que eu estava falando sobre o movimento cartoneiro. Eles são de Garanhuns, não conheciam, não sabiam que em Garanhuns tinha uma editora que faz esses livros, formada por catadoras de um bairro da periferia de Garanhuns. E aí eles atentaram para isso e perceberam que poderiam trabalhar com esse pessoal. E aí na semana passada a gente estava conversando no lixão, né? No lixão não, na verdade na cooperativa eles são muito organizados, né? Inclusive há 2 anos quando eu fui era uma salinha menor do que isso aqui. Né? Assim. E quando eu fui lá eles já tinham construído uma sala maior, um lugar onde eles estavam fazendo livros. E aí eu estava mostrando de maneira bem capitalista que o papelão em Garanhuns vale 20 centavos, que um livrinho daqueles era vendido por 10 reais. E aí eu fui puxar a orelha, mas vocês leram o livro? Não, isso. Olha aí, e aí aquela coisa de dizer que o importante não é só fazer com que aquilo seja uma mão de obra, que aquilo se transforme em dinheiro, que é muito importante. Conversando com um amigo, Sidney, que está ali, ele dizendo, Wellington, esse negócio vai ter sucesso no dia que uma pessoa dessa pegar esse dinheiro que vendeu os livros, eu vou fazer a feirinha do mês hoje com esse dinheiro. Você vai ter sucesso. O movimento será um sucesso quando isso acontecer. E essa é a busca muito simples. Quando aquele trabalho dele, aquele ofício, puder transformar a vida dele,
com uma coisa muito objetiva, ou seja, que ele possa fazer uma feirinha, ajudar uma feirinha vendendo livros, mas que ao mesmo tempo ele se aproxime dessa visão crítica que a gente tem, que eu acho que a literatura, no final das contas, é uma modalidade de pensamento. A arte, na verdade, é uma modalidade de pensamento, estruturado de maneira diferente desse pensamento cartesiano que a gente tem, mas que é também uma maneira de se perceber o mundo e se pensar sobre ele. Então, a partir que você consegue aproximar essas pessoas que muitas são analfabetas, lá, a gente tem senhoras de 60, uma de quase 80 anos, semi-analfabetas ou analfabetas, outras que já leem e tal, mas fazer com que essa provocação da leitura não seja só, eu vou fazer esse livro, vou ganhar R$10 e não vou ganhar 20 centavos mais. Acho que eu posso me aproximar também disso, como acontece em outras cartoneiras, que os catadores passaram a trabalhar lá, e a gente conversando e dizendo para elas, olha, eu quero daqui a 1 ano, 2 anos, eu voltar aqui para a gente escrever a história de vocês, pelas mãos de vocês. E esse é o desafio, de transformar realmente. Por aí. Muita coisa, né? Acabou indo para todos os lados. Por favor. Bom, só vou, antes de responder isso, eu vou só de novo fazer assim, quando eu falo educação formal de qualidade, e eu concordo com você, então, eu também não tive, graças a Deus, professores que me colocaram na quinta série, que eu fui lendo Barroco, e se teve eu nem lembro. A minha trajetória passou ao largo disso mesmo. Eu não tenho. Outra coisa, aliás, eu já estou assertivo demais, porque eu já falei que não tinha dúvida a respeito da educação formal. Eu vou falar outra coisa também que não tenho dúvida, é a respeito do poder transformador da literatura. Isso, sim, eu todos os dias, onde eu estou conversando com pessoas, vem alguém dar um depoimento a respeito disso. Sim, a pessoa diz, olha, qualquer coisa, aí eu li um livro e mudei minha vida. E foi a partir desses depoimentos, que parecem depoimentos de pastores, né, neopentecostais, que eu tive essa ideia de criar a Igreja do Livro Transformador, que na verdade um dia era uma provocação lá em Curitiba, e uma menina que estava na plateia falou assim, eu vou criar um site. Então ela criou realmente um site, chama Igreja do Livro Transformador, que na verdade é uma brincadeira, assim, as pessoas fazem um pequeno depoimento num vídeo e postam lá, dizendo qual foi o livro que transformou a vida dela. No meu caso, e eu posso dizer isso porque para mim foi assim, eu era um menino bacana que estava assim, tentando ser um operário especializado em Cataguases. Minha mãe é analfabeta, meu pai é semi-analfabeto, eles assim, o grande sonho deles é que eu estudasse no Senai. Eu estudei, me formei em tornearia mecânica e então estava cumprindo todos os requisitos para ser um operário, ou lá em Cataguases, ou sei lá onde, ou até presidente da República, né? Podia chegar a ser presidente da República. E, no entanto, foi um esbarrar num livro que me transformou completamente, exatamente o que o Elton diz assim, de repente eu estava em Cataguases, e Cataguases era a Ucrânia. Assim, é incrível, porque em Cataguases faz um calor tão grande que quando a gente morre, nós vamos para o inferno, só isso é comida, né? Porque o calor é o mesmo. E de repente eu estava lá no frio da Ucrânia, abaixo de zero, vivenciando umas histórias de extrema violência, que Cataguases não era uma cidade violenta, hoje mas não era. Então, assim, aquilo era uma mudança completamente de cenário, de clima, de geografia, de pessoas, de sensações, de sentimentos. E foi aquilo exatamente que mostrou para mim como que a minha cidade era tão pequena, como que o meu universo, a minha perspectiva de vida era tão pequena, como que realmente o mundo era muito maior do que eu imaginava, né? E foi naquele momento que eu, tomando consciência disso, que então eu resolvi falar, eu tenho que sair da minha cidade, eu não posso me transformar nas pessoas que eu conheço, que são pessoas assim, que hoje, para mim, eu vou na minha cidade lá, e eu encontro com os meus amigos, eu não quero nem encontrar com eles, na verdade, porque assim, é uma situação horrível, porque eles estão muito mais velhos do que eu, por isso que, de novo, a questão do tempo passa diferente para cada pessoa, né? Porque, evidentemente, a vida que eles levam é uma vida muito pior e mais dura, não que a minha vida seja muito fácil, né? Mas a vida de certamente é mais difícil, mais dura. Muitos deles já morreram por problemas com droga ou com problema com a polícia, ou enfim, com os mais variados problemas. E assim, era aquilo que estava proposto para mim, né? E eu, de alguma maneira, devo a literatura, a leitura,
uma mudança total de perspectiva para me transformar nisso que eu sou hoje, que eu não sei se melhor ou pior, mas certamente para mim é uma vida, digamos assim, bem diversa daquela que meus pais tinham pensado para mim, que era uma vida mais modesta, né? E, então, por isso que eu não tenho nenhuma dúvida a respeito dessa questão do livro. Por isso, e aí eu volto na questão da educação formal, por isso que eu acho que seja paranoia minha, por isso sim que a educação no Brasil é tão ruim, porque se as pessoas lessem, elas iam começar a perceber quanto elas são importantes, quanto que elas podem mudar o mundo, quanto que essa realidade que elas vivenciam poderia ser diferente do que é. Por isso que cada dia que passa, eu tenho mais consciência disso. A minha luta hoje, antigamente eu tinha um rol de reivindicações. Hoje eu só tenho só uma, assim, educação de qualidade, só essa. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que um dia que nós tivermos educação de qualidade, todo o resto muda, tudo. Ela é uma espécie assim de alavanca do Arquimedes lá, né? Ela que vai mudar o mundo. E assim, eu não vejo ninguém discutindo educação de verdade. Agora nós estamos na véspera de eleição e vocês podem conferir isso. Nenhum candidato vem com uma proposta de... Todos eles vão aumentar o percentual de educação para 15, 20, 40, 100%. Não pode aumentar quanto for, não é essa a questão. A questão é muito mais complexa e mais simples do que isso. Então, por isso que eu, cada dia que passa, acho mesmo, talvez paranoicamente, que é intencional que a gente tenha essa educação de péssima qualidade que nós temos. Bom, queria muito agradecer a Luiz, queria muito agradecer ao Elton, queria agradecer a vocês também, uma salva de palmas para os nossos convidados.